E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre os processos de eletrização, mais especificamente a gente vai falar sobre eletrização por contato. Vamos dar uma olhada no vídeo? Bom pessoal, então para começar, olha só, eu coloquei aqui os tópicos da aula de hoje, certo? Então a gente vai falar sobre o sistema eletricamente isolado, o que significa isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre condutores e isolantes, e aí por último a gente vai falar sobre o tópico principal, né, que é a eletrização por contato, beleza? E aí tem esses extras aqui, eu coloquei meio que como extras, que vai ser fio terra e para-raios, que a gente vai falar hoje também, tudo bem? Então vamos começar falando sobre o sistema eletricamente isolado, tudo bem? Bom, o que é um sistema eletricamente isolado, pessoal? Bom, o sistema é o sistema de trabalho, beleza? Então você vai ter algumas cargas lá que você vai estar usando no seu exercício, na sua questão, e aí você vai restringir todo o seu universo naquela questão àquelas cargas, tudo bem? Isso é o seu sistema. E aí, quando a gente estiver falando de eletrização, pessoal, o sistema tem que ser isolado. O que significa ser isolado? Significa que não há nem perda, nem ganho de carga no processo, tudo bem? Isso significa que a carga total no início do processo, pessoal, tem que ser exatamente igual à carga total no final do processo. Isso é importante? Isso é importante pra caramba. Olha só esse exemplo aqui, ó. Então imagina o seguinte, eu te dou duas cargas, beleza? Eu te falo que a primeira carga tem menos 4 coulombs e a segunda carga tem mais 2 coulombs. E esse pontilhado aqui é para dizer que o seu sistema se resume a essas duas cargas, tudo bem? Ou seja, você só vai esquecer de todo o resto e vai pensar que no seu sistema só existe isso, uma carguinha e a outra carguinha. E aí o que acontece, pessoal? Eu falei que a carga total antes tem que ser igual à carga total depois, não é? Quanto que eu tenho de carga antes, pessoal? Olha só, eu tenho menos 4 de carga aqui e eu tenho mais 2 de carga aqui. Se você pensar que duas cargas negativas vão cancelar com duas cargas positivas, vai sobrar quanto? Vão sobrar duas cargas negativas, certo? Então o seu sistema tem uma carga total no início igual a menos 2 coulombs, beleza? E aí o que acontece? Nesse mesmo sistema, imagina que por algum motivo, por algum processo que não está especificado, que não interessa, na verdade, eu tenho que essas mesmas cargas, no final, elas vão estar com menos 7 e mais 5. Pessoal, tem problema isso acontecer? Na verdade, não tem problema nenhum isso acontecer. Como isso aconteceu não vem ao caso nesse momento. Mas o que interessa é que no início tem que ter a mesma coisa que no final, certo? Então, olha só, eu tenho menos 7 cargas aqui, mais 5 cargas aqui. O que significa? Significa que eu tenho 5 cargas negativas cancelando com 5 cargas positivas. Então eu vou ter um total de menos 2 cargas negativas, então menos 2 coulomb de carga. Beleza, se eu tinha menos 2 no começo e menos 2 no final, essa regra foi respeitada, beleza? Então o seu sistema é eletricamente isolado. Agora vamos para a próxima lousa falar das coisas mais interessantes. Bom pessoal, então nessa lousa vamos falar um pouquinho sobre condutores isolantes, certo? E falar sobre um pouco sobre o fio terra que eu comentei que a gente ia falar. Bom, olha só, o que são corpos condutores, pessoal? Um condutor normalmente é um corpo metálico, tudo bem? Então normalmente a gente usa metais como condutores. Por quê? Porque metais são muito bons condutores, beleza? Tá, mas por que eles são muito bons condutores? Pessoal, eles são muito bons condutores porque eles têm alta mobilidade de elétrons, né? Então, os elétrons num corpo metálico, eles se mexem muito facilmente, lembra? Eles têm a ligação metálica lá, um corpo metálico tem a ligação metálica e tem uma nuvem de elétrons. Esses elétrons se movem muito facilmente, então eles têm alta mobilidade de elétrons, tudo bem? E aí, por causa disso daqui, as cargas vão se distribuir, pessoal, num condutor, as cargas vão se distribuir sempre na superfície do condutor. Mas, pessoal, por que na superfície, né? Aí você me pergunta, tá, Taif, mas o que tem a ver esse negócio se mexer muito fácil com a carga se distribuir na superfície do condutor? Bom, pessoal, é o seguinte, olha só, muita calma aqui. Ele se distribui na superfície do condutor pelo seguinte, ó, já que é muito fácil do elétron se mexer ou das cargas se mexerem, o que vai acontecer? Rola uma repulsão, tudo bem? Então imagina um corpo totalmente negativo, vai ter repulsão entre os elétrons, certo? Já que vai ter repulsão, um elétron vai tentar ou vai tender a ficar mais longe possível do outro. Já que eles vão ficar o mais longe possível um do outro, eles vão ficar na superfície do condutor. Então eles vão ficar mais para fora do seu condutor o possível
e mais distantes o possível uma da outra, beleza? Então eles vão ficar na superfície. Isso aqui é muitíssimo importante, tá, pessoal? Essa é a diferença principal entre os condutores e os isolantes, porque nos isolantes não tem mobilidade de carga. E o que significa? Significa que os elétrons, eles não vão para a superfície, porque eles não conseguem se mexer. É muito simples, né? Então, se eles conseguem se mexer, eles vão se repelir o máximo possível, eles vão ficar na superfície. Se eles não conseguem se mexer, eles vão ficar paradinhos lá, e essa é a maior diferença entre condutores e isolantes. Beleza, agora que a gente falou dessa diferença, o que é um fio terra, né? Bom, o fio terra... Bom, pessoal, fio terra, né? Muitas piadinhas e tal, mas é um condutor, beleza? É um fio condutor. Vocês não podem esquecer que ele é só mais um tipo de fio condutor. Nada demais. Ah, mas para que serve o fio terra? Bom, para ligar na terra, né? Pessoal, como o próprio nome diz, ele serve para ligar um condutor ou alguma coisa até a terra. Tudo bem? Mas né? O que significa isso? Bom, pessoal, primeira coisa que vocês têm que saber é que a Terra, olha só, agora a gente vai ter que conversar um pouquinho com calma sobre a Terra. Bom, pessoal, a Terra pode ser considerada um condutor também, tá? Sem problema nenhum. A Terra é um condutor gigantesco, vocês concordam comigo? Concordam, né? Beleza. Já que a Terra é um condutor gigantesco, pessoal, quando eu puser alguma coisa em contato com a Terra, enfim, eles vão trocar cargas, não é? Mas para a Terra, pessoal, não faz muita diferença receber carga ou doar carga. Por quê? Porque a Terra é muito grande. Então a gente vai considerar o seguinte, a Terra é um condutor sempre neutro, beleza? Então é um condutor que vai estar sempre neutro porque tem um raio muito grande. Beleza? Depois a gente fala um pouquinho melhor disso. Então, o fio terra é um fio condutor que vai ligar alguma coisa ou algum condutor à terra, beleza? E a terra é sempre neutra, tudo bem? E esse fio terra serve para transportar elétrons, pessoal. Ah, mas por que não transporta próton? Pessoal, próton não se mexe. Próton é próton. Tá no núcleo. Como é que você vai tirar um próton do núcleo de um átomo, pessoal? Prótons não se mexem, nunca mais esqueçam isso. Então, o fio terra, ele transporta elétrons, tá? Elétrons. Eu tô falando isso aqui repetindo que nem um bobão, mas é porque é realmente muito importante. Vocês têm que saber que é o movimento de elétrons, pessoal. Então, imagina o seguinte, ó. Isso aqui em vermelho é o fio terra. Tá? Um fio terra normalmente ele é representado assim, ele vai do condutor até a terra e ele é representado com esses tracinhos aqui embaixo, beleza? Então sempre que você for representar um fio terra, representa com esses tracinhos, vários tracinhos aqui. Tudo bem? E aí o que você vai fazer? Você vai conectar o seu fio terra num condutor esférico, aqui nesse caso é esférico, ou o máximo esférico que eu consegui desenhar. Tudo bem? Você vai conectar os dois. E aí o que acontece, pessoal? Aqui é a Terra, porque o fio conecta o condutor à Terra. Então a Terra está neutra, beleza? A Terra sempre neutra e esse condutor aqui está negativo, carregado negativamente. Pessoal, se a Terra está neutra, o que vai acontecer? Bom, os elétrons vão ser distribuídos entre os dois. Tudo bem? Por quê? Bom, porque esses caras estão se repelindo, eles vão tentar correr o máximo possível para longe um do outro. E agora que tem um fio condutor aqui ligando eles a um negócio que está neutro, eles vão tentar correr para lá. Vocês concordam comigo? Então, eles vão correr. Pessoal, então o fluxo de elétrons, nesse caso, é para baixo, pessoal. Então, ó, elétrons para baixo aqui, tudo bem? Então, os elétrons, porque o fio transporta elétrons, porque só elétron se mexe, os elétrons vão correr daqui para a Terra, beleza? Então, nesse outro exemplo aqui, é exatamente a mesma coisa, só que esse corpo está carregado positivamente, pessoal. E aí o que acontece? Os elétrons vão tentar correr também, mas eles vão correr da onde? Daqui não vai ser, certo? Porque aqui não tem elétron, não está sobrando elétron aqui. Onde que vai estar sobrando comparativamente falando? A Terra é neutra, então ela tem elétron infinito para doar, beleza? Então vai subir elétron tentando neutralizar esses caras, porque os elétrons vão fugir o máximo possível um do outro. Então o fluxo de elétrons nesse caso, pessoal, é para cima. Então aqui para baixo e aqui para cima. Pessoal, não sei se vocês perceberam também, o último detalhe é, aqui eu coloquei o fio embaixo e aqui eu coloquei o fio em cima. Por que eu fiz isso?
Pessoal, eu quero que vocês entendam que não faz nenhuma diferença em qual ponto do condutor você coloca o fio terra. Nenhuma, tá? Eu acho importante falar isso porque tem uma questão, se eu não me engano, é uma questão do ITA. Tá? Uma questão do ITA que fala exatamente disso, que ele põe o fio terra em vários lugares do condutor e ele pergunta qual que é o correto, ou ele faz várias associações na questão, que a questão envolve mais coisas, mas uma das coisas é o fio, o lugar onde ele põe o fio condutor, tá? O fio terra. Não faz diferença nenhuma onde ele põe o fio terra, beleza, pessoal? Desde que seja no condutor, não faz nenhuma diferença. Então vamos para a próxima lousa. Bom, pessoal, então aqui nessa última lousa, de teoria pelo menos, vamos falar sobre contato propriamente dito, certo? O que é eletrização por contato? Bom, pessoal, eletrização por contato, como o nome diz, é o contato entre os corpos, tudo bem? Então, se eu tenho dois corpos ou mais, a gente põe eles em contato e aí vai acontecer um monte de coisa. Bom, o que vai acontecer? Bom, após o contato, o que a gente tem que fazer, pessoal? Olha só, eu tenho um condutor aqui, eu tenho outro condutor aqui, eu vou pôr os caras em contato e quando eu fizer isso, cada um vai ter uma quantidade de carga, certo? Bom, após o contato, nós somamos as cargas levando em conta os sinais. Pessoal, isso é muito importante. Tem que levar em conta o sinal. Se você não levar em conta o sinal, você vai errar a questão. Tudo bem? A questão, como a Júlia já disse, da tia Marlene, da sua escola ou do vestibular. Mas você vai errar. Tudo bem? Então, leve em conta, pelo amor de Deus, leve em conta os sinais. Beleza? O que mais? Bom, a carga resultante se distribui uniformemente. Como assim a carga resultante se distribui uniformemente? Pessoal, a gente vai fazer essa soma, o que sobrar vai se distribuir uniformemente pelos corpos. Mas como assim? Olha só, após o contato, todos funcionam como um só. Pessoal, se você tinha dois corpos, eu peguei um corpo aqui e outro aqui, são dois corpos distintos, certo? Quando você põe em contato, você vai fazer a soma das cargas e aí o que sobrar de carga vai se distribuir uniformemente pelos dois. Por quê? Porque os dois vão funcionar como um corpo só, porque agora eles estão em contato, eles estão ligados, eles vão ser uma coisa só, tudo bem? Então eles funcionam como um corpo, beleza? E aí, depois que você separa, já que não tem distinção entre os corpos, pessoal, é muito importante isso, a gente está falando em corpos iguais, tá? Então é uma esferinha e outra esferinha. A gente não está falando de esferas, por exemplo, de raios diferentes. Eu acho que não convém falar disso agora, porque a gente não explicou a teoria para dar a base para raios diferentes, tudo bem? Quando a gente falar de potencial elétrico depois, a gente fala para raios diferentes, mas agora a gente considera que os corpos são iguais, ou seja, uma esferinha com um certo raio, outra esfera com o mesmo raio, corpos exatamente iguais. E aí, já que não tem distinção entre os corpos, todos os corpos vão ficar com a mesma quantidade de carga. Pessoal, o que significa isso? Olha esse exemplo aqui, ó. Então, nesse exemplo, eu tenho dois corpos iguais, tudo bem? Só que um corpo está com mais 3 e o outro corpo está com menos 1. E aí, o que vai acontecer? Eu vou pôr esses dois em contato. Quando eu ponho em contato, eu levo em conta os sinais. E aí, eu tinha mais 3 menos 1, sobra quanto? Sobra mais 2. Beleza? Agora que eu tenho mais 2, após a separação, já que eles são iguais, sobra a mesma quantidade de carga para cada um. Opa, separei os dois, vai ficar cada um com a mesma quantidade de carga, pessoal. Beleza? Então, contato nada mais é do que isso, mas a gente precisava falar sobre o que cada coisa significa antes de chegar na eletrização por contato. Então, não pode esquecer esses tópicos aqui, pessoal, são muitíssimo importantes. Beleza? Então, vamos fazer um exercício para fixar aí. Bom, pessoal, então esse exercício, ele está escrito aqui do lado, ele fala o seguinte, ó. Considere 4 corpos, A, B, C e D, inicialmente com 7 coulombs, menos 1 coulomb, menos 4 e 8 coulombs, tudo bem? Respectivamente. Pessoal, o que significa respectivamente? Significa que o A está com 7, o B está com menos 1, o C está com menos 4 e o D está com 8, certo? Beleza, aí eles falam assim, ó, põe-se então, primeiramente, A, B e D em contato, pessoal, ó, A, B e D em contato, tudo bem? Após a separação dos corpos, põe-se em contato A com C e após separá-los, põe-se B em contato com C, tudo bem? E ele pergunta qual a carga final de cada carinha ou de cada corpo. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada assim. Aqui, ó, pessoal, olha só, os corpos são esses, as cargas iniciais são essas, tudo bem? Essa é a única vez que eu vou olhar para as cargas iniciais. A partir daqui, eu vou esquecer que as cargas são essas, porque elas vão mudar, pessoal. Na questão, elas vão mudar. Então, vocês vão usar isso aqui só no primeiro passo e depois esquece.
tudo bem? Olha só, então primeiro ele fala que ele botou A, B e D em contato, tudo bem? Então, pessoal, um dos tópicos era a carga total é a soma das cargas, tudo bem? Então eu tinha 7 positivo desse cara, 1 negativo desse cara e 8 positivo desse cara, pessoal. Qual que é a carga total? Pessoal, a carga total eu falei que é a soma levando em consideração os sinais. Então é 7 mais 8 dá 15, menos 1 dá 14 coulombs. Tudo bem, pessoal? E aí o que acontece? Quando você separa, cada um fica com a mesma quantidade de carga. Por quê? Porque não tem diferença entre os corpos. Beleza? Então, as cargas vão ser todas iguais e cada uma igual a 14 sobre 3 positivo. Tudo bem? Beleza, isso foi o primeiro processo. Então guarda essas cargas aqui. Essas são as novas cargas desse cara. Então você vai esquecer que isso aqui existe. E aí no segundo processo ele liga A com C, tudo bem? Quando ele liga A com C, pessoal, a carga do A é agora 14 sobre 3. A carga do C a gente não usou ainda, então ela continua sendo menos 4 coulombs. Então é mais 14 sobre 3 menos 4. Isso vai dar uma nova carga total, tirando o MMC aqui, vai ficar 14 menos 12 depois do MMC, tudo bem? 14 menos 12 vai dar 2, tudo bem? 2 sobre 3 é a carga total desse novo sistema de A com C, certo? Só que daí, pessoal, você vai separar. Quando você separa, o que acontece? Metade das cargas para cada uma. Por que metade? Porque só tem 2 corpos, beleza? Então, 2 sextos para cada uma, o que significa a mesma coisa que 1/3, não é? E aí aqui no processo 3, pessoal, o que acontece? Bom, o processo 3 é B com C, tudo bem? A carga total vai ser quanto? Bom, o B tinha 14 terços, o C tem 1/3, não é? Então é 14 mais 1, isso aqui vai dar 15 terços, pessoal. 15 terços é 5, né? Então a carga total vai ser 5, tudo bem? E aí, como são 2 corpos, você tem que dividir por 2. Carga de um vai ser igual à carga do outro, que vai ser igual a mais 2,5, pessoal. E aí o que acontece? No final, como é que ficou? Bom, o A ficou com 1/3, tudo bem? Porque a última vez que eu mexi nele ficou com 1/3. O B ficou com 2,5, o C ficou com 2,5 e o D, que eu parei de mexer também, ficou com 14 terços, pessoal. Beleza? Olha só, se vocês somarem isso aqui, vocês vão perceber que essa carga final dá quanto? Ó, 2,5 com 2,5 dá 5, 14 com 1 dá 15, 15 sobre 3 dá 5 também. Então o total de carga aqui, pessoal, é 10 coulombs positivo, tudo bem? E aí, pessoal, olha só, compara com o início. Pessoal, aqui tinha 10, né? Então, comparando com esse início aqui, olha só, quanto que eu tinha no início? Eu também tinha 10 coulombs. É óbvio, pessoal, que eu tinha 10 coulombs. Vocês lembram que na primeira lousa eu falei que tem que ser um sistema eletricamente isolado. Então, na pior das hipóteses, se você está com dúvida se você acertou ou não a questão, o que você faz? Pega a quantidade total de cargas que você tinha no começo e compara com a quantidade total de cargas que você achou. E aí, se der a mesma quantidade total, significa que você fez a coisa certa, você estava no caminho certo. Então você acertou a questão, beleza? Bom, pessoal, a questão de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí de eletrização por contato. Qualquer dúvida, escreve pra gente aí que a gente vai responder o mais rápido possível, beleza? Abraço!